E eu acho isso um absurdo, mas aí é que tá. A gestão está ciente disso? Né, porque a gente está deixando dinheiro na mesa, convenhamos, né. Então, assim, qual que é o meu maior objetivo aqui? Não é bater de frente, como você mesmo disse, ninguém mais do que as OTAs tem a verba de mídia para investir do que eles propriamente, mas eu posso te garantir que sempre ali que eu trabalho com essa questão dos investimentos também, eu estou entre terceiro, às vezes batendo até segundo lugar ali, com relação a posicionamento do hotel. Mas é isso, Cris, o marketing, ele só marketing quando vende, mas precisa saber fazer, senão não vai É isso adiantar. mesmo. E essa história de que às vezes falta resultado, não dá para confiar, enfim, sobre essas dores que geralmente o hoteleiro, o, enfim, o gerente, né, o dono, o proprietário do hotel costuma relatar para a gente do marketing, de modo geral, da estratégia. Conta um Certo. pouquinho para a gente, Michele, Eu vou como até te trazer contornar? vou até te trazer 2 cases aqui rapidinho. Tenho 2 clientes que iniciaram projetos aqui com a gente recentemente, que inclusive eles também tinham essas dores de ter passado por outras agências generalistas que prometiam resultados e não conseguiam alcançar. O ponto aqui é, antes de chegar nessa resposta que eu quero te dar, eu quero falar um pouquinho desses cases brevemente, tá. Um deles, inclusive, investiu aqui com a gente um valor mais ou menos em média de R$ 50.000, né, de verba de mídia, e teve um faturamento direto de praticamente R$ 1.000.000. Mas aí você vai me falar: "Poxa, mas como você tem clareza de que isso aconteceu?". Eu preciso passar pelos pontos dos pilares da minha metodologia aqui. Eu preciso respeitar a minha metodologia para que esse resultado aconteça. Esse cliente ele não começou, Cris, investindo da noite para o dia 50.000 para ter o retorno de 1.000.000. Ele investiu menos, teve clareza dos indicadores, logo ele quis apostar mais para faturar mais, e isso é uma escala, porque em um dos pilares a gente fala ali sobre a questão da performance, que pega uma maturação desses indicadores e ele tem uma previsibilidade de crescimento. E logo, se você é dono de hotel, por exemplo, Cris, você vai investir aqui, você vai ver o quanto você está investindo, o quanto está vindo de retorno, você vai ter clareza disso e falar, pô, agora eu tenho segurança em investir 2 vezes mais, porque eu sei que vai vir 2 vezes mais. Só que as coisas precisam estar alinhadas, porque quando o cliente fala: "Eu não tenho retorno, eu não tenho resultado", mas com base em quê? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. E eu volto, né, com base em que você não teve resultado? E aí eu venho ali com as informações: "Poxa, mas né, eu trouxe aqui um volume muito interessante para você de oportunidade de hóspedes. Seu time de atendimento demorou 1 hora para responder, demorou dias para responder. Como que está sendo a comunicação, essa abordagem? Está sendo direta? Eu mando ali: "Ai, quanto que é o valor da reserva?". Eu mando direto o valor da reserva ou pergunto para a pessoa se ela está indo a lazer, se ela está indo com a família, uma data comemorativa. Eu engajo com essa pessoa num atendimento consultivo ou eu pareço um robô respondendo, né. Então, muitas das vezes, o resultado está atrelado às vendas que não foram realizada pela estrutura de atendimento do cliente. Treinamento, 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 treinamento. Se não der certo, troca. Mas o mais interessante é assim, Michele, data driving de novo. Né? A gente já Sim, conversou sobre data driving aqui lá atrás, sobre RM, sobre distribuição, comercial, enfim. Falando sobre marketing, tem que ser data driving, né? total. Suas 5 pilares, chega no momento da performance, você tem que começar a avaliar e aí começar a reter, e para fazer isso você tem que avaliar e retroalimentar, e é um ciclo Ciclo. de qualidade, de melhoria contínua que nunca se encerra, mas que para você saber onde é que está vindo, de onde é a pergunta que você faz, é sensacional. Como que o marketing gera demanda? Certo. O marketing ele gera demanda a partir do momento que a gente vou dar os exemplos, alguns dos quais eu utilizo aqui internamente, né. A gente gera demanda da seguinte forma: primeiro, eu preciso falar para o meu cliente o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir.
Esse é o primeiro ponto. Aí eu sempre começo uma conversa assim: sejamos adultos e conversas difíceis precisam existir. Então eu vou te falar o que você precisa ouvir e trago alguns pontos. O ponto A é onde ele está e aonde nós podemos chegar juntos. Porque a maioria das vezes, Cris, o cliente ele cria uma expectativa em falar. Vou dar um exemplo prático. Meu hotel fatura 150 mil reais mês. Ele subentende que com o marketing ele vai faturar 300, que eu vou duplicar o faturamento O dele. faturamento dele. Só que com base em quê? Essa pergunta eu sempre vou fazer e fica aí para você quando você puder utilizá-la. Por quê? Com base em quê? Quais são os indicadores que ele tem? São precisos? Qual canal que gera mais vendas para ele? É o Meta, é o Google, é TikTok, é e-mail marketing, são parcerias? De onde que vem esse volume? Logo, se ele não tem clareza de onde vem, é aí onde a gente começa a entrar, que é o primeiro pilar do diagnóstico de tudo que a gente faz e que a gente desenvolve. Através disso, Cris, eu posso trazer demanda para ele, inclusive no Alquim. Porque se eu estou muito bem posicionado no Google e a parte ali do Google Hotel, o cliente, o futuro hóspede, quando ele está passando, isso eu já fiz diversas vezes. Às vezes eu não tenho um lugar que eu tenha deixado reservado para me hospedar, eu estou ali numa localização e pesquiso no Google, hotéis próximo a mim. Quem nunca fez isso, né? E se essa empresa ela está muito bem ranqueada de uma forma estratégica e com intenção de atrair essa pessoa, ela não vai ser a primeira a buscar ali. Vai aparecer outros hotéis, mas não o hotel dessa pessoa. Inclusive, eu quero até dar uma dica de ouro aqui, se eu puder compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, é que assim, muitas vezes as pessoas, os empresários não dão atenção para o GMN, que é o Google My Business. Mas ele é uma ferramenta fantástica, Cris. Ele não só é fantástico, como ele potencializa uma mídia paga. Então, assim, olhem para o Google My Business da empresa de vocês. Está ali atualizado, está com as informações, horário de funcionamento correto, telefone correto, porque o Google ele vai analisar você como uma empresa em potencial. E tudo que você fizer estrategicamente, ele vai potencializar. Então, assim, é sensacional o Google My Business e é um dos pontos que a gente traz aqui como entrega e melhoria para os nossos parceiros. Né? Então, assim, quando você me pergunta de onde vem a demanda, são N canais que a gente pode trazer essa demanda. Inclusive Não, e para as hotéis. respostas, Hã? desculpa te interromper, Michele, Não, mas pode falar. pelo menos resposte às avaliações do meu negócio, porque às vezes você entra ali, tá tudo certinho, mas não responde, não Não, é? exatamente. Inclusive, outro ponto, né, quando a gente fala sobre demanda do marketing, para hotéis que são focados, né, o core business do hotel ali é focado na parte corporativa. Que a gente tem um desafio muito grande, né, que ele é específico para a parte corporativa, que tende a ficar de segunda a sexta. "Ah, mas como eu vou gerar demanda?" Poxa, como que você está entrando em contato com essas empresas? Através de e-mail, através de landing page específica e estratégia para essas empresas? Cadê você no LinkedIn? Mostrando a sua estrutura, o que você pode estar oferecendo. Então, assim, Cris, quando a gente fala sobre volume, não é só trazer leads, né? No caso ali, as oportunidades, mas é saber trazer essas oportunidades, encontrá-las e ter uma comunicação muito assertiva para que isso aconteça. E esses meus clientes tiveram esses resultados expressivos porque a gente acertou muito ali na questão da estratégia, na comunicação e no treinamento e acompanhamento que a gente desenvolve aqui também.